a gente tava falando você falou do Angular e tal, do Node e tal, como uma grande referência de gambiarra da sua vida. Mas eu fiquei pensando aqui que nessa época aí que a gente fazia umas boas gambiarras, acho que a linguagem universal que a galera usa pra gambiarra e que eu usei muito é o PHP, né? PHP. O PHP ele é lindo. Eu não vou falar mal do PHP porque já falamos algumas vezes aqui. O PHP já pagou a conta de todo mundo já. A minha não, eu posso falar mal, então. Então você pode falar mal, você tá barato. Mas eu já paguei muito boleto com PHP. Mas o PHP, ele aceita tudo que você botar lá. É uma maravilha. Sim. Você não precisa fazer nem typecasting em PHP. Você pode somar 2 strings e fazer o evaluation pra int, se quiser. Tranquilo. Tranquilaço. Tipagem, cadê, né? Tipagem. Eu lembro, cara, quando saiu o PHP... Eu não lembro se é o PHP 5 ou PHP 6. Que aí eles começaram a fazer começou a pivotar o paradigma da linguagem para ele ser uma linguagem mais restrita orientada a objeto. Não, chega de fazer programação macarrônica top-down com PHP. Scriptlet. Né? FIFO, né? É o famoso que escala FIFO. Isso. Agora vamos fazer orientação a objetos com PHP. Aí, cara, era um monstro bizarro, porque tipo, você fazia a tua classe, beleza? Definia teus métodos, beleza? Você fazia sobrecarga de métodos, você fazia herança e tal. Só que não tinha tipagem. Então você definia suas variáveis nos métodos, foda-se se você mandou um inteiro no lugar de uma string. A base principal da classe que foi estendida inútil. Não fazia sentido nenhum aquilo, cara. Era muito louco. Aí, tipo, por isso que o PHP tem essa zoeira até hoje, né, cara? Porque quem nunca fez uma bela gambiarra no PHP? Sim. E PHP, com os paradigmas de desenvolvimento web, é um terreno fértil para gambiarra, né? Sim. Que é uma maravilha. Eu lembro até hoje que eu peguei uma implementação de um back-end PHP, que ele gerava o HTML para você ir pro front. E o cara alimentava o combo box do select. Ao invés de ele gerar o objeto select já direitinho, ele gerava um monte de objetinho hidden. Deixava o HTML gigantesco com vários hidden. Aí com o jQuery ele lia todos os hidden e populava com o front-end direto pro seletor lá do select. Era maravilhoso. jQuery eu não posso falar, mano. jQuery não tem o alvará pra falar mal porque já pagou conta também, né? Cara, eu parei de desenvolver para web no jQuery. A imagem que eu tenho do jQuery tá lá. Ainda é boa. Ainda tá lá, exatamente. E era maravilhoso. E na época, cara, eu provei com jQuery e tinha um outro que era tão famoso quanto, depois o jQuery despontou, que era o Scriptaculous. Já ouviu falar de Scriptaculous? Se você já ouviu falar de Scriptaculous, deixa comentário aqui. Lembra? Vinha no Cpenio. Vinha no Cpenio. Cpenio, na época que a gente subia portal em hospedagem compartilhada da local web. Lembra disso? Usava local web muito pouco. Era ruim demais. Patrocina nós, local web, que a gente fala bem. Muito bom. Não era ruim, cara. É porque tem as pessoas que gostam de fazer gambiarra e tem as pessoas que não gostam de gambiarras e te bloqueiam em tudo. Então, eu acho que o nível da sua gambiarra depende a quantidade de permissão que você pode mexer com essa gambiarra, sabe? Sim. Então, o cara tem que Você ser... não pode, mas é aí que tá, você não pode restringir a liberdade do artista. Então, O mas programador é um artista. o cara tem que ser até um hacker, assim, pra conseguir botar uma gambiarra bem feita. Né? Porra, é um dev subversivo quase. Mas eu acho que aí que tá a magia do negócio e a beleza do negócio, você pegar algo que não tem como fazer E fazer. e fazer. Não sabia que era impossível, foi lá e não fez. Foi lá e fez uma gambiarra. Fez uma gambiarra. Exato. Cara, o PHP, a gente tá falando de PHP, né? Quando o PHP vai fazer requisições muito grandes, você precisa garantir a integridade e a qualidade daqueles dados que você está manipulando. Então você precisa fazer o clock, clock na tabela. A tabela fica parada. E se outra pessoa tenta requisitar, Ela tá travada. ela está travada. Então ela vai esperar você manipular todos os seus dados que você tem para manipular.
armazenar os dados novamente alterados para depois liberar para a próxima requisição. Só que eu já fiz isso, né? Conheço casos de pessoas que trabalham comigo que estão passando por esse problema atual. Nunca foi com ele. Não fui eu, porque eu nunca codei em PHP. Eu nunca faria uma gambiarra nessa, mas vamos lá. Eu tenho um amigo. Eu faria pior, se possível. E até aí, ok, tem que travar mesmo a tabela. Só que o problema é que os dados da tabela estavam demorando muito para voltar. Então a tabela ficava tipo 2 minutos travada. Caralho, mas eu tava usando um batch ali, Cara, era uma parada gigantesca, assim. Caralho, 2 minutos de processamento de pouco. Era coisa pra caramba. E travou. E, inclusive, foi até um problema que a gente tava tentando resolver na semana passada. E, cara, tudo feito em PHP. Que beleza. O bom do PHP é que ele permite, cara. O PHP, ele não... É isso que você tava falando. O PHP, ele não restringe a capacidade do artista. Você quer fazer? Faça. Ele é uma tela branca, né? Ele é uma tela em branco, entendeu? Não tem limites, né? Cara, você falou esse negócio, eu lembrei de uma obra de arte que tinha na empresa que eu trabalhei um tempo atrás, que eu não vou falar, mas se quiser olhar, pode olhar no LinkedIn. Que era uma obra de arte feita em Java. Aquilo tinha que estar impresso, a arquitetura daquilo. Cara, desenvolvedor Java nem a gente. Não é, gente. Já começa por aí. Um abraço aí, meus amigos javeiros. A comunidade de Java me odeia já, porque tanto que eu falo mal desses caras no podcast. Abraço, Valdir, meu brother. Pesado. Eu gostaria de pegar o diagrama de arquitetura daquela aplicação, imprimir e pôr no Louvre. Porque é tão maravilhoso. Os caras tinham um problema para fazer um processamento batch. Problema de schedular o batch, de carregar o batch e rodar o batch de forma independente num servidor Linux, etc. Por quê? Porque os caras estavam utilizando nesse batch libs que eram do... Como era o nome? Do WebSphere. Rodava no WebSphere, que era o Application Server, que a gente nem usa mais, agora com Spring, etc. Não se usa mais Application Server. Mas era um Application Server, para quem não sabe, onde roda aquela aplicação que dá suporte para a aplicação e você instalar as libs ali. O WebSphere era um dos Application Server da IBM. E ele já vinha com algumas libs que facilitavam algumas coisas. Vamos reescrever e tirar do Application Server? E aí gerar o estímulo schedulado com algum Chrome, alguma coisa? Não. Vamos deixar ele no WebSphere. Só que o WebSphere é um Application Server web. O que os caras fizeram? Escreveram o serviço batch com o endpoint REST. Meu Deus. Que aí você batia no endpoint REST e ele começava a rodar. Mas aí qual que é o problema? Todo processamento web tem um limite de timeout. Tem. Né? Você não pode ficar esperando o HTTP rodar para sempre. Aí vem a arte da gambiarra. Pooling. Não, cara, você é administrador do WebSphere, você vai lá e seta o timeout para infinito. Meu Deus. Pronto, acabou o problema. O WebSocket não existe, né? Não. Pra quê? Pra quê? Ou seja, você tem os caras criaram o primeiro serviço batch REST da vida, que eu já vi na vida. Você bate no REST. Foram além do Spotify, né? Vê se não é digno de Louvre. Isso. Sim, pô, pra caramba, mano. Porra, aí, beleza, vamos botar no cron? Põe no cron. Faz um curl direto no URL do batch. Pau. Chegou a requisição. Roda. E você tem o seu primeiro batch REST. Maravilhoso. Criaram outra... Fizeram igual o pessoal do Spotify, né? Criaram outra... Tipo, foda-se esse caminho que tem. Eu vou criar o meu. Vou pelo meio. Tem rua da direita e rua da direita. Eu vou pelo meio. Vou pelo meio. Eu vou usar a minha criatividade porque eu sou um artista. Cara, eu já tomei muita pancada por fazer cagada em produção, né? Como um bom tech lead aí, acho que todo profissional aqui... Quem nunca, né? Quem nunca, né? E nessa história que eu contei aí do banner, que ficou lá o banner pra sempre lá. Isso do banner foi maravilhoso. Cara, a gente teve que subir uma emergencial ferrada lá. O famoso hotfix. O famoso hotfix pra corrigir a cagada que eu mesmo tinha feito, né? Porque, enfim... A gambiarra pra corrigir a gambiarra? Não, nem teve gambiarra, porque literalmente, como já tinha dado o prazo... Era só tirar. Tirou, arrancou o código fora. Agora, vocês que são mais profundos conhecedores de tecnologia, o Node não surgiu através de uma gambiarra? Não foi algo assim que o cara rodava o JavaScript e acabou
não sei por acaso como que ele fez, que acabou rodando no back-end. Decidiu colocar em cima do motor V8 da Google. Eu não sei. Vamos ver o que vai dar. Funcionou, virou o Node. Isso. Exato, mas não foi isso. O Node não começou como uma gambiarra? Cara, eu não tenho tanto conhecimento assim da história do Node. Não sei se você Eu tenho um pouco. Eu sei só que foram experimentos mesmo. Gambiarra? Experimentos. Mudou E acabou dando certo. Eu não sei a história assim a fundo, mas basicamente foi isso. Sim, porque na verdade é que o JavaScript ele é utilizado em browsers e tal para web, mas o JavaScript ele é uma linguagem independente, né? Sim. Que vem do ECMAScript, não? ECMAScript. ECMAScript. Não, o ECMAScript vem do JavaScript, na verdade. Ele é uma especialização, né? Ele é o JavaScript tipado ali, mais pro lado de TypeScript também. Então, a linguagem principal é JavaScript. JavaScript foi o que nasceu ali. E ele tem uma vida independente da aplicação que a gente acostumou a ver, que é a web, entendeu? E aí o Node é meio que a trilha que o JavaScript seguiu do lado back-end. Mas a gente está acostumado a ver ele no front, né? Que foi onde ele se popularizou mais ali para browser, para manipular o DOM e etc. Eu lembro que o JavaScript era só para você colocar a data e a hora na sua página. Dar um alert e o confirm, né? Exato, aquela telinha que você enchia na tela e travava o seu... Isso era maravilhoso. Né? Quem nunca fez um HTML com um loop infinito de um alert e mandou para um amigo? Você tinha que desligar o computador, porque você não conseguia desligar o negócio. Era tanta janelinha que pipocava até hoje. Isso na época do IE5 travava a máquina. Mas eu lembro de ter visto o criador do Node fazendo a palestra explicando o que aconteceu, e eu vi que ele mesmo se surpreendeu, que parece que foi realmente uma gambiarra, tomou proporções que ele não que ele fez e falou, mas conseguiu fazer alguma coisa que era para rodar no front ou rodar no back? Então acho que a gambiarra é a mãe da inovação. Cara, pode anotar essa frase aqui, porque... Isso coloca entre aspas, né? A gambiarra é frase assim, Fabinho, né? Fabinho, a gambiarra é a mãe da inovação. Isso vai virar um Rios, hein? Fabinho Lean Inspector. Fabinho Inspector. Cara. Mas é muito louco mesmo, porque você falando aqui, eu fiquei pensando na evolução das linguagens, né? O Node, ele ganhou muito poder na própria comunidade de desenvolvimento back-end, porque ele herdou uma capacidade de JavaScript que a gente usava muito lá no browser, que são a orientação a eventos, né, do próprio código, né? Então, você criar os listeners e tal ali. Então, você tem um código razoavelmente estático, está tudo sendo executado ao mesmo tempo, e aí você tem os triggers, os callbacks e tal, que é maravilhoso. Claro, você pode chegar no famoso callback hell, né, que eles chamam, que é tipo, uma hora uma coisa chama outra, você não sabe mais o que você está fazendo, mas... isso é herança do JavaScript para quando você tinha que manipular eventos de browser, né? Se clica aqui, gira um trigger no outro e tal. Sim. Isso foi herdado pro Node e é maravilhoso para você trabalhar dessa forma. Um paradigma que eu, pessoalmente, gosto muito de programar em Node por causa disso. A facilidade, né, do TypeScript para reatividade como um todo, né? Lançou, por conta dessa parada de um trigger puxa o outro, acabou surgindo aí a programação reativa também, com RxJS, RxJava também, tem para Java. O React, React também tem a função... São frameworks, no caso do React Lib, que são reativas. Então, você faz alguma coisa aqui, cara, lá do outro lado da sua aplicação vai acontecer alguma outra coisa que não tem vínculo nenhum com que você... Porque ela estava simplesmente ouvindo o evento que foi disparado. Ela reage a acontecimentos, assim. Então, você só define o que acontece em cada caso, sabe? Isso é maravilhoso. É muito bom e é performático pra caramba isso. Também, nos navegadores. Cara, o JavaScript está dentro de executável hoje. Parar pra pensar a proporção que o JavaScript tomou aí Caralho, de executar... Tipo, binário de JavaScript? Tem .exe em JavaScript. Tem uma... Caralho, velho. Não lembro se é biblioteca ou é framework, mas é Electron. Eles estão rodando Windows 98 no JavaScript. Então... Cara, isso é verdade. Né? Então... Isso eu acho bizarro. Isso eu queria muito... Se eu não tivesse o que fazer da vida, cara, eu acho que eu ia pegar e entender o negócio, como é implementado um bagulho desse. Porque é maravilhoso, cara. Você tem um sistema operacional que não rodava no computador inteiro, rodando num browser. Eu tenho curiosidade de saber como é que o JavaScript saiu, cara, da parte do front-end, tomou conta ali com o hoje do back-end, foi para banco de dados com o MongoDB, e hoje tá criando executável com Electron. Tipo, sim, sim. O Visual Studio Code tem parte do Visual Studio Code que é feito em JavaScript. O JavaScript é tipo um vírus. Onde ele pega, ele contamina o negócio. A ideia é VS Code,
Se você clicar, tem um comando lá, visualizar, inspecionar elementos, o VS Code instalado no seu computador é com Electron e você consegue abrir o da DevTools, é um navegador. Caralho, que maravilhoso, cara. Que top. Muito bom. Que top. O JavaScript, ele extrapolou, né? O próprio JSON que a gente usa hoje é um objeto JavaScript de uma estrutura de dados, né? JavaScript Notation. E ele tá aí em todas as linguagens, que virou um protocolo de comunicação de objetos de dados que saiu do JavaScript, que teve vida própria. Eu vivi um pouquinho da migração do XML pro JSON. Tem um nome pra dar pra XML, eu esqueci como que é o tipo de contrato. WSDL. Não, tem um outro, eu não vou lembrar agora. Mas, cara, eu consegui pegar, tipo, é um contrato que o front-end vai bater no back-end com JSON, esse back-end específico vai transformar isso aqui para um XML e bater num... Nossa. Tipo, era os dois, sabe? Mesma funcionalidade, trafegava um XML e um JSON, tipo... Isso, o XML baixava 2 MB e o JSON 20K. Cara, JSON é muito mais leve, mano. Porra, caralho. Só tem uma coisa mais verbosa do que XML no mundo da tecnologia, e elas se amam, as duas coisas. Elas são muito amigas, que é o Java. Java e XML, cara, é o bagulho mais verboso que eu já vi na minha vida. Tipo, vamos usar caractere, vamos usar byte. Né? Java pra manipular JSON é um pé no saco também, né? Pela experiência que eu tive, assim. Hoje tá melhor, né? Hoje virou meio que padrão, assim, os parsers são meio que sai na urina, assim, você já mal, né? Mas, pô, até agora, tipo, o Java agora, com os frameworks modernos, as versões mais modernas do Java, ele é tudo baseado em notation, né? Então você configura o comportamento da aplicação direto já com algumas anotações nas classes. Mas até a minha época, eu adoro falar isso, amigo, eu me sinto um senhor. Até a minha época. Até a minha época você configurava a configuração. Configurava a configuração é ótimo. Você configurava o comportamento da aplicação Java tudo baseado em XML. Demorava 3 dias só pra subir o servidor. Isso, só pra fazer o upload do XML de 3 MB. Quando não corrompia, né? Quando não corrompia, exatamente. Hoje tem o Spring, né? O Spring dá tudo de mão beijada. Tudo. Spring, cara, fez a vida do desenvolvedor Java brilhar. Fez o cara... Pelo menos um ponto de esperança. Isso, deu um ponto de esperança na vida desse cara. Falou, nossa, cara, eu ainda sou útil no mundo. Mas acho que é por isso que tem tanto youtuber. A galera hoje tem tempo, em vez de ficar se fudendo, resolvendo o problema. O cara não tem mais que configurar XML, vai lá, fez o microserviço. Criar um conteúdo bacana, consegue ser influencer. É lógico. Hoje em dia tem até podcast de tecnologia, olha só. Então. Como tá fácil a vida. Não precisei configurar nada, né? Não precisou configurar nada. Subiu lá, tem CI/CD, Docker, agora os caras têm tempo pra até gravar podcast, Fabinho. Então,